Vamos lá, pessoal, é o último vídeo, acredito eu, nessa sequência aqui para aprender a usar o LaTeX. Se tiver mais alguma coisa faltando, se vocês quiserem, vocês peçam nos comentários que eu vejo se eu consigo fazer um videozinho. Meu objetivo é sempre fazer esses vídeos mais curtos para vocês pesquisarem, tá? Muito do LaTeX é pesquisar. Eu preciso pesquisar também em volta e meia como é que faz uma equação, como é que faz algo diferente, mais complexo. Mas eu tenho certeza que o básico para 90% das dissertações que já passaram na minha mão vão ter condições de fazer depois desses vídeos, certo? Então, eu vou começar falando um pouquinho de nota de rodapé. Nota de rodapé é aquela coisa que aparece no trabalho de vocês, certo? Aquele objeto que vai aparecer no trabalho de vocês que vai estar assim, né? Então, por fim, as notas de rodapé, vai aparecer um 1, certo? E embaixo da página, em menorzinho, vocês vão ter aqui o que a nota de rodapé propriamente dita, tá? Então, nota de rodapé são explicações ou comentários que são colocados no fim da página e que não cabe ser colocado no corpo do texto, mas pode ser importante para alguns leitores, tá? Então, em geral, você vai escrever, por exemplo, software livre. Você não quer gastar ou vai perder um pouco a sequência do seu texto explicando o que é um software livre, porque você assume que a maioria das pessoas já sabe o que é, mas pode ser que algumas pessoas não sabem, então você quer explicar lá embaixo, você vai botar uma nota de rodapé. Basicamente, o que você vai colocar? Você vai colocar barra, footnote, né? Nota, então nota de rodapé, e escrever um texto, certo? E o LaTeX automaticamente vai entender se é a primeira nota de rodapé dessa página, ele coloca 1, se for a segunda, ele vai colocar 2, e ele vai organizar tudo lá embaixo para você automaticamente. Aqui tem um exemplo, ó. Então, por fim, as notas de rodapé, então eu botei barra, footnote, notas de rodapé, escrevi lá o texto, né, como eu queria, e o texto foi lá para baixo. Aqui fica meio estranho, mas no texto fica super bonitinho e elegante, tá? Então agora eu comecei de trás para frente, porque esse dava menos trabalho, e vamos falar de equações. Então a equação você vai inserir ela em 3 contextos, basicamente. O primeiro contexto é quando você quer introduzir ela no meio do texto, né? Então você vai escrever um texto e você quer, por exemplo, sei lá, x quadrado, né? Tá? Então você bota lá, se você quer calcular a velocidade média, você quer botar uma equaçãozinha aqui assim no meio, você não quer destacar ela, tá? Então basicamente você vai começar o ambiente, e venham por esse lado aqui, com dólar, né, o símbolo de cifrão, desculpa, tá? No começo e no fim. E isso aqui é como você abre um ambiente de equação no meio do texto. Essa equação está aqui. Então, V de velocidade, underline, M, esse underline está me dizendo que esse cara aqui que vem depois, ele é subscrito, igual barra fração, então entre chaves a parte de cima da fração e depois entre chaves a parte de baixo da fração. Ah, não tem muito mistério. Se vocês quiserem mais, vocês vão lá no final, o primeiro e o segundo apêndice. Eu acredito que o primeiro apêndice é o mais completo, tá? No final desse PDF aqui, lá no primeiro apêndice, tem lá tudo como fazer equações, certo? A segunda forma de introduzir equação é aquela que você vai colocar no seu corpo do seu texto, né, numerando as equações. E aí você vai fazer isso simplesmente, ó, começando um ambiente de equação. Vê como é simples, né, essa questão do ambiente. Então, begin, né, como você abre um ambiente, você tem que dizer entre chaves qual é o nome do ambiente. Você quer um ambiente de figura? Figure, tudo em inglês sempre, tá? É um ambiente de tabela? Table. É um ambiente de quadro? Quadro. Tá? É o de citação? Citação. Certo? Depois você vai botar um label. Eu já falei do label, né? O label é para te lembrar, depois quando você quiser fazer lá, fazer uma referência. Então, por exemplo, definindo a equação barra ref, equação velocidade média. Tá aqui. Tá? Então, veja. E depois você escreve a equação. Agora não preciso botar o dólar. E depois encerra o ambiente. Simples. Certo? E aqui ele numerou para mim 1.1. Tá? Porque é a primeira equação do capítulo 1. Lá no capítulo 3 você vai querer fazer uma referência a essa equação.
você só vai botar barra, ref, equação velocidade média, e ele vai buscar lá onde é que está, qual é a numeração dele certinho, e vai substituir isso para você. Simples, sem complicação nenhuma, gente. É muito fácil. Tá? Se eu quiser dizer que eu vou substituir uma equação na outra, substituindo a equação barra ref, qual é o nome da equação velocidade média? Por exemplo, que velocidade média. Na equação barra ref, aí você vai botar lá a equação, sei lá, enfim, momento, certo? Então você faz isso e ele vai colocar a numeração para vocês automaticamente, tá? E a última forma de colocar a equação é quando você quer colocar uma equação sem numeração. Quando que em geral eu vou fazer isso? Quando eu estiver fazendo uma dedução, por exemplo, né? Eu numero sempre equações que são equações chaves, que eu vou fazer referência, tá? Ou por referência do tipo assim, eu vou substituir essa equação em outra, então eu coloco lá a citação, desculpa, a referência, né, aquela equação, tá? Ou quando eu quero dizer, olha, essa é a equação que permite calcular alguma coisa, então eu tenho que numerar ela. Mas às vezes eu estou fazendo uma dedução, uma sequência de substituições, então eu não quero que tenha esse número. Eu simplesmente não coloco o meu caption e substituo o meu caption por no number, ou seja, sem número, não numerado. Tá? E aí acabou. Ele coloca essa equação. Se eu botar uma segunda equação aqui, deixa eu fazer isso aqui para a gente, só para mostrar para vocês. Eu vou fazer a mesma, eu só vou mudar aqui. Tá? Vamos supor aqui no final dessa sessão, eu coloquei mais uma equação, vou botar velocidade média 2, sei lá por quê. Compilando, terminou de compilar. Aqui embaixo ele numerou. E vejam, 1.2. Ele pulou essa numeração aqui. Certo? Então ele numerou 1.1. Na verdade, essa é a terceira equação. Certo? Mas como eu disse para não numerar, que é essa daqui, ele não contou. Tá? Ele só vai contar a próxima que eu mandei numerar. Então é muito simples trabalhar com a TEC, é muito fácil. Tá? Tentem sempre manter as coisas bem organizadinhas, então arquivos de capítulos aqui já tem uma estrutura para vocês. Tá? O primeiro capítulo é o capítulo de introdução. Introdução, você vai fazer perguntas você vai escrever então uma introdução, né, sobre o tema da sua pesquisa, depois quais são as perguntas que você vai fazer no seu trabalho. Não necessariamente você vai fazer perguntas, tá? Porque a gente trabalha com desenvolvimento de produto no âmbito do nosso mestrado, mas qual é a justificativa para esse trabalho que você vai fazer? Isso você precisa. Se você faz algumas hipóteses, em geral também isso aqui não necessariamente nos compete muito, mas na parte mais acadêmica isso é bem comum aparecer. Mas objetivo geral, isso aqui eu tinha colocado em alguma apresentação atrás, né? Mas, enfim, isso não existe, tá? Objetivo geral, objetivos específicos tem que ter, né? E depois uma sessãozinha de organização de trabalho, ou seja, o que você vai ler nos seus próximos, o que o leitor, né, vai ler nas próximas sessões. Tá? Eu costumo sempre escrever isso aqui só no final, certo? E essa parte aqui também de introdução, deixo por último. Eu sempre começo trabalhando com revisão de literatura. Lembra que a gente tem que fazer uma revisão por parte de física e uma revisão, né, da parte de referencial teórico e pedagógico, né? Então, os autores de ensino e aprendizagem. Tá ok, gente? Bom, é isso. Espero ajudá-los, espero que isso facilite. Eu tenho certeza que quem encarar esse desafio vai facilitar bastante a vida de vocês, porque ele automatiza muito o processo, tá? Toda a parte de formatação de texto você deixa na mão da ferramenta que ela faz para você, você só foca aqui em escrever o seu texto. Lembrando que só um instante, tá. Lembrando que esse texto aqui, ele pode ser editado num editor de texto. Tá?
Tem outras ferramentas que você pode trabalhar. Para quem conhece, pode integrar ele no GitHub, você pode integrar ele no Dropbox. Então, você sincroniza ele com o seu Dropbox e você pode editar em casa, por exemplo, quando, sei lá, no ônibus, no carro, naquele intervalo lá, naquela janela que você tem lá na sua aula na escola. Então você trabalha no texto, depois você sincroniza isso e vem compilar ele aqui. Tá? Essa ferramenta é uma maravilha. Espero, desejo sucesso a todos e boa redação, gente. Obrigado, viu?